Nesse vídeo, vamos dar uma olhada na situação da atual crise hídrica do Paraná. Vamos analisar o preço justo da ação através de um indicador e vamos dar uma breve olhada na situação da Sanepar em relação ao novo marco legal do saneamento. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda desse ativo e de nenhum outro, é apenas um vídeo educacional. A maioria das informações desse vídeo eu peguei no site de Relações com os Investidores da Sanepar. Outras informações que não estiverem lá, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Lembrando para sempre olhar no canto inferior direito da tela para ter mais informações do que estarão nos slides. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a Sanepar, mas eu queria explicar brevemente a situação da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, durante a crise hídrica que aconteceu no estado em 2015. Veja que no dia 9 de agosto de 2015, o volume de água total armazenada era de aproximadamente 228 bilhões de litros. Isso corresponde a 12,2% do total. Perceba que o sistema Cantareira, que é o principal, estava com um volume negativo. E o que isso significa? Veja nessa imagem, começa a ficar com uma porcentagem negativa quando o volume útil do reservatório é zerado. Abaixo dessa linha azul, começa a utilizar o volume de reserva técnica, que é necessário bombear essa água, pois ela está abaixo do nível de saída do reservatório. Então, dá para concluir que em 2015 foi um ano desafiador para São Paulo. Mas olhando exatamente um ano depois, no dia 9 de agosto de 2016, veja que o Cantareira estava com 46,2% do seu volume útil e o sistema estava com 51,1% do seu volume total armazenado, que corresponde a 954 bilhões de litros. E no dia 9 de agosto desse ano, o Cantareira estava com 40,2% do seu volume útil, que corresponde a 395 bilhões de litros d'água. E o sistema estava com 46,3% do volume total armazenado, que corresponde a 899 bilhões de litros d'água. Veja nessa imagem como fica o reservatório quando tem volume útil. Perceba que aqui tem os 395 bilhões de litros, que é a mesma coisa que 395 milhões de metros cúbicos de água. Agora, olhando para a cotação da ação SBSP3, veja que no ano da crise hídrica, em 2015, o preço da ação estava em R$ 14,74 e exatamente um ano depois, a mesma ação estava custando R$ 25,92. E agora, em agosto de 2021, a ação está em R$ 35,65. É bom deixar claro que a companhia continuou se desenvolvendo durante esse tempo, não é somente a crise hídrica que determinou o preço da ação. Nessa imagem, a gente vê os níveis de cada barragem que a Sanepar utiliza para abastecer Curitiba e a região metropolitana. Os níveis apresentados aqui são do dia 30 de junho de 2021. O reservatório do Iraí é o maior, seguido por Passaúna, Piraquara 1 e Piraquara 2. O total do SAIC, que significa Sistema de Abastecimento de Água Integrado de Curitiba, estava com 54,9% de sua capacidade total no dia 30 de junho de 2021. Já em agosto, os níveis de todos os reservatórios deram uma diminuída e o SAIC ficou em 47,86%. Aqui a gente vai olhar onde estão localizados os reservatórios que abastecem Curitiba. Veja que o reservatório do Iraí, que é o maior, está com 38,18% de seu volume. A barragem de Passaúna está com 53,13%. O reservatório de Piraquara 1 está com 55,61%. E Piraquara 2 está com 54,26%. A média total dá 47,86%. Desde o ano de 2020 que Curitiba e sua região metropolitana vêm sofrendo com a falta de chuvas. Perceba que em julho de 2020, os níveis de 3 dos 4 principais reservatórios que abastecem a região estavam com níveis drásticos, que era Iraí com 12%, Passaúna com 34%, Piraquara 1 com 19% e Piraquara 2 com 95%. Mesmo que o Piraquara 2 estivesse com 95%, ele é pequeno quando comparado aos demais, por isso a situação continuava preocupante. Porém, perceba que para julho de 2021, o nível da maioria dos reservatórios aumentou consideravelmente, somente Piraquara 2 que reduziu. Dá para concluir que a situação para esse ano está bem melhor que a situação do ano passado. Além dos níveis dos reservatórios, dá para analisar a precipitação acumulada mensal para o ano de 2020, que está em azul, 2021, que está em laranja, e a média histórica, que está em cinza. Perceba que os meses que houveram maior diferença entre os dois anos foi em março e maio, sendo que em março de 2021 choveu 108 milímetros,
enquanto para 2020 choveu apenas 11, porém mesmo assim foi abaixo da média histórica de 128 milímetros. Em maio para 2021 choveu 116 milímetros, que ficou bem acima de 2020, que foi de 20, e conseguiu ultrapassar a média histórica, que foi de 82 milímetros. Sendo assim, depois de somar os 7 primeiros meses de cada ano, vemos que as chuvas acumuladas para 2020 foram de 437 milímetros. Em 2021 foram de 617 e a média histórica foi de 829,4. Então, olhando para a tabela, vemos que em 2021 está sendo melhor que 2020, mas está distante do ideal, o que é comprovado no gráfico, em que a precipitação acumulada de 2021 está melhor que 2020, porém abaixo da série histórica, que é a precipitação comum para a região. Olhando para julho de 2020 e julho de 2021, veja que a cotação da ação SAPR4 caiu um pouco. Em 2020, caiu 2,84%, e em 2021, caiu 2,22%. Mas perceba que não é somente a crise hídrica que determina o preço da ação, pois na época mais severa da crise, em 2020, a ação fechou o mês de julho cotada a R$ 5,82. Agora, em julho de 2021, com a situação dos reservatórios melhor que em 2020, a ação estava cotada a R$ 3,96. Agora, olhando para as medidas que a Sanepar está tomando para diminuir o efeito dessa estiagem, vemos que ela está realizando um rodízio no abastecimento de água, que começou no dia 15 de março e funcionava da seguinte maneira: tinha 60 horas de fornecimento de água e 36 horas de suspensão, que seria mantido enquanto o nível de reservação se mantivesse acima de 50%. Mas caso volte a ficar abaixo dos 50%, seria possível o modelo do rodízio anterior, de 36 horas de fornecimento e 36 horas de suspensão. Sendo que no final de março de 2021, o volume dos reservatórios estava em 60,8%. Porém, agora em agosto, esse nível baixou dos 50%, atingindo 47,86% no dia 9 de agosto de 2021. Sendo assim, nas demonstrações de resultados do segundo trimestre de 2021, a Sanepar afirmou que adotará o rodízio com abastecimento durante 36 horas e a suspensão com um limite de até 36 horas, podendo normalizar o abastecimento antes desse período. A Sanepar está realizando o rodízio de 36 horas no abastecimento, mas veja que há uma explicação para ter escolhido esse intervalo. Esse documento deve ser seguido para ter seu projeto hidrossanitário aprovado pela Sanepar e, consequentemente, para eles liberarem o fornecimento de água para sua residência. Ele é chamado de Manual de Projetos Hidrossanitário. Nesse trecho que fala a respeito dos reservatórios, veja que a Sanepar pede para que o volume de reservação deve ter capacidade de armazenamento de 1 a 2 dias da demanda de consumo prevista, para precaver-se das interrupções dos serviços devido à manutenção e ou casos fortuitos, que é o mesmo que casos não planejados, algum imprevisto, nesse caso a crise hídrica. Em outro trecho, a Sanepar pede para seguir os seguintes parâmetros para a estimativa de cálculo de consumo per capita. Para a residência de padrão popular, deve-se considerar um consumo de cada pessoa de 100 litros por dia. Para a residência de padrão médio, deve-se considerar 150 litros por dia para cada pessoa. E para a residência de alto padrão, deve ser considerado 250 litros por dia. Em uma pesquisa realizada pelo Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, eles afirmam que a média diária por habitante dos volumes utilizados para suprir os consumos domésticos, comercial, público e industrial no estado do Paraná foi de 141,9 litros por pessoa por dia para o ano de 2019. Aqui nós temos o mesmo trecho que fala do volume de reservação que deverá ter capacidade de armazenamento de 1 a 2 dias da demanda de consumo prevista. Em outro trecho é acrescentado que para edificações com mais de 2 pavimentos, além do reservatório superior, que é a caixa d'água, é necessário também ter um reservatório inferior, chamado de cisterna. Então veja, através de um desenho genérico, como funciona a entrada da água nos prédios. A Sanepar entrega a água através desse ponto. A água passa pelo hidrômetro e cai direto no reservatório inferior. Então uma bomba pega essa água e joga ela lá na caixa d'água. Então ela desce por gravidade até chegar nas torneiras dos apartamentos. À medida que a água da caixa d'água diminui, a bomba da cisterna é acionada e joga a água lá para cima de novo.
Então, caso a Sanepar corte o fornecimento de água, o prédio ainda vai poder usar a caixa d'água e o reservatório inferior para abastecer os moradores. Vamos analisar mais de perto o volume de água que pode ser armazenado na caixa d'água de um prédio. É bem comum essas caixas d'água serem de concreto e não aquelas de cor azul. Perceba que elas são divididas em duas partes. Aqui nessa imagem nós estamos olhando a caixa d'água de cima, sendo que esses quadrados são para entrar na caixa d'água para fazer vistoria. Aqui é a caixa d'água cortada no meio, os dois compartimentos e as entradas para fazer a vistoria. Veja que aqui tem um cano de 52 centímetros de altura. Isso acontece porque esse volume aqui não pode ser utilizado para consumo. Ele é reservado a pedido dos bombeiros para ser usado em caso de incêndio no prédio. Sendo assim, só vamos poder considerar para consumo toda essa parte aqui. As dimensões que aparecem na imagem estão em centímetros. Sendo assim, 707,5 centímetros corresponde a 7,075 metros. Fazendo 7,075 vezes o 3,40 vezes 1,55 menos o 0,52, teremos 24,78 metros cúbicos em cada metade. Então, o volume total teremos 49,56 metros cúbicos. Agora vamos estimar a população do prédio. Essa caixa d'água é de um prédio que tem 38 apartamentos. Cada apartamento tem 3 quartos e vamos considerar 2 pessoas por quarto, dando um total de 6 pessoas por apartamento. Considerando que seja um padrão alto, devemos considerar 250 litros de água por pessoa por dia. Sendo assim, multiplicando o total de apartamentos pela quantidade de quartos e as pessoas por quarto, teremos 228 pessoas morando nesse prédio. Multiplicando o número de pessoas pelo volume que cada uma usa por dia, teremos a necessidade de ter 57 metros cúbicos armazenados por dia. Bem, a gente chegou em 57 metros cúbicos nessa conta e o volume do reservatório marca 49,56 metros cúbicos, mas a gente ainda tem que ver o volume do reservatório inferior do prédio. Olhando para o reservatório inferior, também chamado de cisterna, vamos calcular o seu volume. Então, fazendo 3,60 vezes o 3,10 vezes a altura do reservatório, que é de 1,76 metros, teremos 19,64 metros cúbicos em cada metade. Multiplicando por 2, teremos um total de 39,28 metros cúbicos reservados na parte de baixo da edificação. Aqui está o cálculo apenas para lembrar do volume necessário, que é de 57 metros cúbicos. Sendo assim, se a gente somar o volume superior da caixa d'água, que foi de 49,56 metros cúbicos, mais o volume calculado do reservatório inferior, que foi de 39,28 metros cúbicos, teremos no total 88,84 metros cúbicos disponíveis no prédio, sendo que o volume de água que as pessoas iriam usar por dia seria de 57 metros cúbicos. Se a gente quiser fazer uma estimativa do volume necessário para 36 horas, devemos multiplicar esse resultado por 1,5, dando o valor de 85,5 metros cúbicos, ficando abaixo do volume que a caixa d'água e a cisterna comportam, que é de 88,84 metros cúbicos. Veja que eu considerei 6 pessoas morando em cada apartamento e cada uma gastando 250 litros de água por dia. Então esse cálculo é feito para o prédio lotado. Gente, eu vou deixar claro aqui que esse caso é apenas um exemplo para mostrar que o racionamento de 36 horas é possível de ser cumprido sem grandes problemas. É claro que cada prédio é um caso único. Haverá situações que realmente vai faltar água, mas não é um fim do mundo achando que vai faltar água para todo mundo. Agora a gente vai ver se é possível uma casa ficar 36 horas sem receber água da Sanepar. Vamos considerar que a casa tenha 4 quartos, sendo 2 pessoas por quarto, então dá 8 pessoas morando nessa casa. Considerando que cada uma gaste 250 litros de água por dia, será necessário 2.000 litros por dia. Considerando as 36 horas sem água, será necessário 3.000 litros. Veja que tem no mercado a possibilidade de comprar uma caixa d'água de 3.000 litros, sendo que ela não é tão grande, sendo necessário um espaço de aproximadamente 2,16 metros para colocá-la. Esse exemplo que eu peguei, eu estimei bem alto o consumo por pessoa, a quantidade de pessoas morando em uma casa e a caixa d'água que pode ser utilizada. É claro que há diversas casas, sendo que muitas delas não possuem um espaço reservado para abrigar uma caixa d'água desse tamanho, sendo necessário usar uma de 1.500 litros, por exemplo.
Aqui eu fiz esse caso para mostrar que é possível diversas casas que têm uma caixa d'água de 3.000 litros passar esse período de rodízio de água sem grandes problemas. É claro que cada caso é um caso. Além do rodízio, a Sanepar também está fazendo obras de captação de água para aumentar o volume dos reservatórios atuais. Essa imagem é a mesma do começo do estudo, que mostra onde estão localizados os reservatórios utilizados para abastecer a região metropolitana de Curitiba. Na imagem da esquerda, nós conseguimos entender o que está sendo proposto em uma das obras, que seria captar a água do rio Capivari e, através da instalação de 4 bombas e aproximadamente 26 quilômetros de tubulação, a água desse rio vai ser bombeada e levada até um afluente do rio Iraí, que no final chega na represa do Iraí. Dessa obra vai sair 703 litros de água por segundo, que, de acordo com a Sanepar, pode abastecer 411 mil pessoas. Essa obra estava prevista para 2025, mas devido à estiagem foi antecipada e tem prazo para conclusão de 180 dias, ou seja, 6 meses. Então, está previsto para terminar ainda em 2021. Deixando claro que o rio não corre reto assim como eu desenhei. Aqui eu mostrei apenas a distância dele em relação à represa para termos uma ideia geográfica da obra. Essa obra se trata de uma obra estruturante, ou seja, ela será incorporada de forma permanente ao sistema de abastecimento integrado da região metropolitana de Curitiba. Depois de concluída essa fase emergencial, para ajudar a combater a estiagem, a Sanepar vai construir uma estação que fará o tratamento da água do rio Capivari antes de ser transportada pelos canos até a represa. Agora vamos olhar para a obra que vai levar mais água até a represa de Passaúna. Esse tubo azul que sai da represa Rio Verde pertence à Petrobras, pois nele passa água que vai para a refinaria Presidente Getúlio Vargas. Depois de uma negociação entre a Sanepar e a Petrobras, será possível a Sanepar fazer uma ramificação nesse tubo, jogando parte da água para o reservatório de Passaúna. Segundo a companhia, essa obra tem previsão para entrega ainda em 2021. Quando ficar pronta, vai entregar 200 litros por segundo, sendo possível abastecer 75 mil pessoas por dia. Agora, olhando para a maior obra em andamento da Sanepar, que é a represa Miringuava, que começou a ser construída em 2017 e tinha previsão de término para 2020, porém ela atrasou, agora está com previsão para terminar a obra no segundo semestre de 2021. Quando finalizada, vai armazenar 38 milhões de metros cúbicos de água, conseguindo abastecer cerca de 650 mil pessoas por dia, sendo a terceira maior barragem, ficando atrás do Iraí e Passaúna. Vale ressaltar que essas obras não resolvem todo o problema de abastecimento da região metropolitana de Curitiba, mas vai diminuir consideravelmente o problema. Vamos dar uma olhada no valor patrimonial por ação em 2020, que foi o ano em que os reservatórios estavam em uma situação pior que agora em 2021. Veja que o patrimônio líquido da Sanepar no primeiro trimestre de 2020 era de aproximadamente 6,4 bilhões. Sabendo que ela tem aproximadamente 1,5 bilhão de ações, fazendo uma divisão entre os dois valores, teremos R$ 4,25 de valor patrimonial por ação. Dividindo a cotação de julho de 2020, que era de R$ 5,82, pelos R$ 4,25, tínhamos um PVP de 1,37 vezes. Agora, olhando para o ano de 2021, veja que o patrimônio líquido subiu em relação ao ano anterior. Antes, o valor patrimonial por ação era de R$ 4,25, agora está em R$ 4,76. Porém, a cotação da ação fechou o mês de julho em R$ 3,96, dando um resultado de 0,83 vezes. Agora, considerando o resultado do segundo trimestre da Sanepar, veja que o patrimônio líquido reportado foi de 7,3 bilhões. Então, o valor patrimonial por ação será de R$ 4,83. E o preço da ação no dia 12 de agosto estava em R$ 3,80. Fazendo a divisão da cotação da ação pelo valor patrimonial, teremos um PVP de 0,79 vezes. Olhando superficialmente para os resultados apresentados pela companhia referente ao segundo trimestre de 2021, é possível perceber que a empresa está conseguindo aumentar sua receita, seu resultado operacional, seu EBITDA e seu lucro líquido. Perceba também que a receita de água e esgoto aumentou de um ano para o outro, mostrando que, mesmo em um período de rodízio de abastecimento, a empresa está conseguindo aumentar seu faturamento. Ela também está conseguindo diminuir seu índice de perda de água, que seria a quantidade de litros de água que é perdida a cada ligação a cada dia. Considerando o ano inteiro de 2020, a Sanepar perdeu 220,18
enquanto para os 6 primeiros meses de 2021 ela perdeu 212,98 litros de água para cada ligação para cada dia. Isso mostra que o mercado pode estar colocando o preço da ação para baixo, provavelmente por causa da crise hídrica vivida pelo Estado. Mas veja bem, eu acredito que a Sanepar está fazendo esse rodízio justamente para evitar que a situação se agrave ainda mais, para não ser necessário utilizar o volume morto que a Sabesp teve que captar no reservatório da Cantareira lá em 2015. Também dá para ver que o operacional da empresa está aumentando a cada resultado apresentado. Outro fator que pode estar influenciando essa queda seria o novo marco do saneamento. Vamos dar uma breve analisada em pontos do novo marco legal do saneamento que podem influenciar essa queda da cotação. Essa nova lei acaba com os chamados contratos de programas, que são firmados sem licitação entre municípios e empresas estaduais de saneamento. Atualmente, esses acordos são firmados com regras de prestação de tarifação, mas não há concorrência. Com o novo marco legal, abre-se espaço para os contratos de concessão e torna obrigatória a abertura de licitação. Então, isso permite a concorrência entre prestadores de serviço público e privado. Mas tem um porém: os contratos de programas que já estão em vigor serão mantidos. No entanto, os contratos que não possuírem metas de universalização e prazos terão até 31 de março de 2022 para viabilizar essa inclusão. Se isso ocorrer, esses contratos poderão ser prorrogados por 30 anos. Agora veja o que diz esse trecho de uma reportagem que o link está na descrição. Aqui diz que o Paraná é um dos 3 estados do Brasil que tem mantido um nível médio de investimento em saneamento básico compatível com as metas de universalização previstas no novo marco legal do setor. Outras 24 unidades da federação precisariam ampliar seus gastos com água e esgoto para chegar a 2033 com os serviços disponíveis a toda a população. O Paraná é um estado, os outros 2 são o Distrito Federal e São Paulo. Ou seja, se a Sanepar manter esse ritmo de investimento, será possível prorrogar por mais 30 anos os contratos já existentes. No vídeo de hoje foi isso. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou responder. Manda esse vídeo para um amigo investidor que já me ajuda bastante. E é isso. Forte abraços e tudo de melhor.